Lulinha planeja voltar para Madrid depois de passar festa de final de ano no Brasil. Lulinha, ele está sendo acusado, investigado pela Polícia Federal em fazer parte dessa fraude do INSS, onde ele possivelmente, né, segundo as investigações, recebeu propina, né, e uma mesada de 300 mil, além de passagens aéreas e até medicamento, né, onde o careca mandou entregar no seu apartamento medicamento. Será que era medicamento mesmo? Vamos ao vídeo e nós vamos voltar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas por muito menos, Alexandre de Moraes estava caçando passaporte, né, prendendo passaporte. Vamos ao vídeo. Na mira da Polícia Federal, o filho do presidente Lula vai retornar a Madrid nos próximos dias. Fábio Luiz Lula da Silva passou as últimas 3 semanas no Brasil para as festas de fim de ano, sem registro público de encontro com o pai. Lulinha, como é conhecido, deixa o país no momento em que a Polícia Federal investiga a informação de que ele teria negócios com o principal operador do esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas, o Antônio Carlos Camilo Nunes, o careca do INSS. Um ex-auxiliar do operador contou em depoimento à PF que Lulinha teria recebido 25 milhões de reais do careca do INSS, além de uma mesada de cerca de 300 mil reais. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já confirmou em entrevistas as investigações envolvendo o filho do presidente. O próprio Lula comentou o assunto. Já disse que se o filho fez algo de errado, terá que responder por isso. A bancada do governo no Congresso, contudo, deixou claro que a declaração de Lula foi apenas uma tentativa de se blindar da crise, já que, por orientação do Palácio do Planalto, sua base de apoio no Congresso votou em peso para impedir a CPMI do INSS de investigar o filho do presidente. O Metrópolis revelou que Lulinha e Antônio Carlos viajaram juntos para Portugal, em uma passagem aérea comprada pelo lobista. Mensagens em posse da Polícia Federal revelaram ainda que, em 6 de outubro de 2024, o careca do INSS instruiu um funcionário a entregar um medicamento no apartamento de Lulinha em São Paulo. O lobista enviou o print do endereço e especificou que a entrega deveria ser feita em nome de Renata Moreira, a esposa de Lulinha. Bom, minha gente, o que nós podemos ver aqui é que no nosso país existe 2 pesos e 2 medidas. Nós vemos aqui um Lulinha, filho do presidente Lula, de viagem marcada para Madrid de volta. Sabemos que acho que ele está morando em Madrid, não é isso? E sabe o que é o pior? É saber que o Lulinha está sendo investigado na fraude do INSS. E sabermos, como disse a repórter aí na reportagem, é que ele recebeu, segundo um depoimento, né, de um ex-assessor do Camilo Antunes, do careca do INSS, que o Lulinha recebeu milhões de reais de mesada, em torno de 25 milhões, mais uma mesada de 300 mil mês, né? Sem contar as entregas de medicamento que o careca do INSS mandou fazer no apartamento dele. Você entende, medicamento. Um pacote que seria medicamentos. Será que é medicamentos mesmo? O pior é nós vermos isso tudo acontecendo, nós vemos ele sendo investigado, tendo assim acusações robustas contra ele. E sabe o que a justiça brasileira faz para impedir ele sair do país? Nada. E sabe o que é o revoltante? É que existem pessoas no Brasil hoje, como Felipe Martins, que está preso por ser acusado de sair do país sem sair. O que é revoltante às vezes é saber que existem pessoas no nosso país que não cometeu crime nenhum, que só porque algumas pessoas do judiciário entenderam que essas pessoas cometeram possíveis crimes na cabeça desses juízes, eles vão lá e caçam o passaporte, apreendem o passaporte dessas pessoas. Enquanto existem outras pessoas que está aqui na cara que eles cometeram crime e continuam livres. Continuam livres. Eles podem marcar, agendar a viagem para sair do país. Gente, é um pouco revoltante, né?
em saber que no nosso país existe 2 pesos e 2 medidas. Que existe um grupo de pessoas que faz o que quer e existe um grupo de pessoas que na verdade é oprimido por esse sistema político, por esse sistema judiciário que assola o nosso país. Mas eu e você podemos mudar isso nesse ano de 2026. Nesse ano de 2026, eu e você precisamos ser conscientes na hora de irmos lá e fazermos algo simples que é votar, mas que pode mudar tudo isso que a gente está vivendo nesses últimos tempos no nosso país. E aqui eu não estou falando de direita, não estou falando de esquerda, não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de Lula. Estou falando de honestidade. Eu estou falando de homens que têm atitudes, segundo a minha atitude, segundo a sua atitude, que são de pessoas honestas e trabalhadoras. Na hora de votar, você precisa entender quais são as atitudes que o político que você está votando tem diante dessas atrocidades que acontecem no nosso país no dia de hoje. Nós precisamos ter essa consciência na hora de votar. Nós não podemos votar por causa de A, por causa de B, por causa de valor, por causa de família, de político, né, que é de famílias tradicionais na nossa região, no nosso estado. Precisamos ter consciência. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar das injustiças que estão sendo feitas com pessoas inocentes no nosso país. Que lá no final da história é culpa minha e sua quando nós erramos o nosso voto. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo.